O que acontece DPS em cascata com reator? O que acontece DPS em cascata com reator? Na aula passada eu apresentei o que acontece com DPS sem reator. Hoje eu vou apresentar o que acontece DPS em cascata com reator. É claro, pessoal, que a tensão de pico cai. Estou falando cascata. Cascata significa queda. Você vê que começa do maior, DPS primário, atmosférico, cai para 1040, DPS secundário para proteção do sistema. Então, o primeiro passo é você calcular a tensão de pico, como eu apresentei na aula passada, sem reator, que é prejudicial para o sistema solar. Então, vamos fazer o cálculo do DPS primário para a descarga da atmosfera. Ele sempre tem que ser maior, porque está em cascata, em queda. 1500 cai para 1040. Está em queda. Então significa DPS primário e secundário em queda, ou seja, em cascata. Primário, vamos lá calcular o DPS primário. Então, 6,28, né? Multiplicado por 2000 Hz, que é na frequência de kHz, multiplicado por 0,0029 Henry, que é o reator, que está usando o reator, é 3,64 ohms. Isso aqui é em ohms, uma resistência. X0, reatância indutiva. Agora eu vou calcular o volt. Presta bem atenção que vai acontecer. Então, 17 multiplicado por 364 é 61,88 volt. Volt que é igual a pico, olha o pico, eu tenho que dar uma queda nesse pico. Então, 1240 menos 61 multiplicado pelo fator de segurança, 1,10, é 1296. Aqui está calculado o DPS primário atmosférico. Está aqui ele, ó. 1500 que você não usa, certo? Você que é brasileiro não usa. Que você deveria usar DPS em cascata. Como é que você aplica um DPS de 1040 para a descarga da atmosfera? Tem que ser 1500. Então, calculado. DPS secundário para a proteção do sistema. Cálculo para 10 kHz. 10 kHz. Entendeu? 10 kHz. Vamos para a queda de tensão, porque está em cascata. XL, 6,28 multiplicado por 10.000 Hz, multiplicado por 0,0029 reator, que é igual a 18,2212 ohms. 17 amperes é a corrente desse painel aqui, ó. A corrente desse painel é 17. Então vamos lá. Multiplicado aqui, ó, 17 multiplicado por 18,2212 é 309. DPS secundário, 1240 de pico, tensão de pico, que eu calculei na aula passada, assista lá, menos 309 multiplicado por 1,1, fator de segurança, é igual a 1024 ou 1040. Então está calculado o DPS secundário. Aqui nós temos reator intercalado de 0,29 mH. Vocês nunca usaram esse sistema no Brasil. Olha, nunca visto no mundo DPS primário e secundário em cascata com reator. Vocês nunca usaram isso aqui no Brasil. Não sei se já usa em outros países, que eu nunca vi. Mas você teria que usar sim.
para a proteção de todo o sistema. Você teria que usar esse modelo aqui. E não usar DPS errado como você usa. Olha, esse vídeo aqui eu apresentei ontem, cara. Ó, que você faz as coisas erradas. Esse vídeo eu passei ele ontem. Ele foi curto. O tempo foi curto que eu apresentei. Porque nem todo mundo entende de gráfico, nem todo mundo entende de matemática. Quando eu apresento esses gráficos, eu estou fazendo os cálculos para provar que o gráfico está certo e os cálculos estão certos. Isso aqui eu apresentei ontem. O que acontece DPS de 1040 sem reator? Olha, pessoal, como é que vocês aplicam DPS de 1040 para uma tensão de pico de 1240? Me diga, me explique, você que é engenheiro, é técnico, estuda no Brasil, como é que você aplica um DPS de 1040 para uma tensão de pico de 1240? Me explique. Olha o que vai acontecer. Risco para DPS de 1040 em string de 14 painéis de 700, pico estimado de 1240. Aqui o gráfico está mostrando, ó. Aqui o gráfico está mostrando a linha vermelha e a linha amarela. Linha vermelha é o limite de 1000 volts. Você vê que a linha amarela ultrapassou 1200 volts ou chegou 1240. Tensão DC do string limite DPS 1040, pico acumulado 1240. O limite do DPS 1040, mas veja que o pico chegou 1240 e você aplica um DPS errado de 1040. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Você vê aqui nesse gráfico potência dissipada no DPS em kW, que varia de 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, ultrapassou 350, chegou 380, como está calculado aqui, ó. Se você pegar I, corrente, 117 dividido por 364, é igual a 306,86 amperes. Para me encontrar o quilowatts, eu tenho que multiplicar a corrente pela tensão de pico do chaveamento do inversor. 306,86 multiplicado por 1240 volts de pico dá 380 kW. Está aqui o gráfico mostrando, ó. Na frequência de 2 kHz, pessoal. Na frequência de 2 kHz, porque aqui está azul, ó. Azul, ó, o pico, ó. Ó o pico, ó. Chegou 380 kW, ou seja, 380 mil watts. Em 2 kHz, o período chega de 0,5 aqui, ó, milissegundos. Por que 0,5 milissegundos? Tá entre o 4, aqui no gráfico, olha para cá, ó. Milissegundo está entre 0,4 e 0,6. 0,5 milissegundos. Você pegar 1 dividido por 2 kHz é igual a 0,5 milissegundos. O tempo é longo. 380 kW. Esse DPS vai explodir. Vai explodir, como está explodindo muitos DPS no Brasil. Olha, DPS subdimensionado no Brasil. DPS subdimensionado. O C está aqui, ó, 1040 volts. Pode não suportar picos de 1,24 kV. Falha do DPS. Passagem do surto para string, dano a painéis, cabos, inversor, risco de incêndio. Então, risco de incêndio, pessoal. Olha coisa errada que vocês fazem aí, ó. Usam DPS secundário sem DPS primário e o DPS secundário subdimensionado.
Eu apresentei esse vídeo ontem. Deu vontade de excluir. Porque não adianta estar passando esses vídeos para esses caras que eles não estudam gráfico. Eles não estudam matemática. Eles não sabem o que é tensão de pico. Eles não sabem o que é impedância. Eles não sabem o que é frequência. Eles não sabem o que é um DPS primário. Não sabem o que é um DPS secundário. Assim não dá, pessoal. Assim não dá. Isso aqui, ó, nunca visto no mundo. Você já fez um sistema desse aqui no Brasil? Você já usou reator no sistema solar? Intercalado entre DPS primário e DPS secundário? Aqui tem um reator, ó. Você nunca viu. Primeira vez que você está vendo. Calculado. E está tudo calculado. Está tudo calculado, pessoal. Tudo calculado. Olha. O que acontece DPS primário e secundário em cascata com reator? Acontece que a tensão de pico que eu apresentei ontem, de 1240, ela cai para 1000. Quando eu uso reator, eu estou usando um reator de 0,29 mH. O que acontece DPS primário e secundário em cascata com reator? Acontece que a tensão, porque eu tenho uma tensão de pico de 1240 menos 240, ela cai para 1000. Caiu aqui, ó, no gráfico. Ela foi lá em cima e caiu para 1000, mas com o quê? Com um reator 0,29 mH. Se eu pegar 66 amperes de pico do chaveamento do inversor, multiplicado por essa resistência 3,64 ohms, é 240, pessoal. Então, 1240 menos 240 só pode ser 1000. Daí, pessoal, o que acontece se eu usar DPS primário e secundário em cascata com reator? Acontece que a tensão de pico ela cai de 1240 para 1000. E por que vocês não usam reator? Tá aqui um reator na cara de vocês. E você ainda usa um DPS errado. Agora aqui está calculado certinho. Proteção do sistema, 1040, mas tem reator aqui, ó, intercalado. E aqui, ó, atmosférica. DPS primário de 1500 DC, descarga atmosférica. Não é para proteção, é para descarga da atmosfera. E aqui é menor porque está em cascata, está em queda. Aqui é cascata, 1500 caiu para 1040. Cascata, mas está calculado. Aqui não é instalado coisa aleatória, não. Aqui tudo é calculado. Você vê que o DPS primário ele é maior do que o DPS secundário. Mas tem intercalado aqui reator de 0,29 mH. Eu só posso usar um DPS primário e um DPS secundário se eu usar esse reator de aqui, intercalado. Pois é, pessoal. Olha. Você, instalador solar brasileiro, mentiu. Você mentiu. Você aplica um DPS de 1040 sem reator. Eu fiz uma pergunta, ponto de interrogação. Você aplica um DPS de 1040 volts sem reator, sendo que a tensão de pico chegou a 1240 volts. E você aplica um DPS de 1040 sem reator. Você acha que isso está certo? Pessoal, vocês procuram estudar. DPS de 1040 sem reator. Tensão de pico 1240. Saturar. Esses brasileiros, eles saturam o inversor solar, satura na potência, satura na tensão e satura na corrente, porque eles não estudam matemática.
Saturar inversor é falta de educação. Mas aqui, cara, olha, você saturou aqui o DPS. Uma tensão de pico que eu apresentei ontem no vídeo aula. Ontem, assista o vídeo. Você não gosta de assistir vídeo de matemática. Você gosta de assistir vídeo babaca. Você não gosta de matemática e quer mexer com energia solar. Como é que você aplica um DPS de 1040 numa tensão de pico de 1240? Me explique. E os gráficos estão mostrando aqui o erro do Brasil. Os gráficos estão mostrando os erros do Brasil. Gráfico de tensão. Tensão de pico 1240, Brasil aplica 1040. Gráfico potência dissipada no DPS 380 kW. Isso é um absurdo. DPS subdimensionado no Brasil. Eles não usam DPS primário, não usam reator e não usam DPS secundário. Eles usam DPS secundário subdimensionado, que é para queimar. Queimar. No Brasil queima dezenas de DPS por dia. É barato, é barato. Então, todo dia se queima DPS no Brasil. Todos os dias queima DPS no Brasil para não explodir o sistema. Assim não dá, né, pessoal? Agora isso aqui, vocês nunca viram isso aqui, ó. DPS primário e secundário em cascata com reator. Vocês nunca viram. Nunca! Vocês nunca viram isso aqui. Então, pessoal, eu vou encerrando por aqui, certo? Dê um gostei, se inscreva no canal, certo? Qualquer dúvida está aí meu contato, correio eletrônico, Pix, Raimundo Evangelista. Se você quiser colaborar com o canal, pode colaborar com qualquer quantia, R$10, R$20, R$50, R$100, ok? O pessoal do Vanderlei Minas Gerais, ele colabora com o canal toda semana. João Eletricista São Paulo colabora com o canal toda semana. Por quê? Porque eles aprendem aqui. E tem muita gente que aprende no canal Luz Solar 120 graus elétrico e não dá nem muito obrigado. Assim não dá, né, pessoal? Vamos agradecer. Vamos agradecer. O agradecimento é a coisa mais importante na vida da pessoa.